Olá, turma, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai entrar num conteúdo novo, né? A gente veio falando nas últimas aulas sobre o expressionismo. Falamos ali sobre o expressionismo na pintura, falamos da relação dele com o cinema e falamos também sobre, né, a relação do cinema também com a sua origem e o cinema feito na atualidade. E hoje nós vamos entrar num novo conteúdo, né, num novo movimento. Nós vamos falar sobre o surrealismo. Bom, para começar, o surrealismo ele vai se basear, né, vai ser um movimento em que suas obras vão se inspirar em artistas do século XVI, como, por exemplo, o Giuseppe Arcimboldo e o Hieronymus Bosch, que faziam essas pinturas, né? Usavam aí essa técnica da pintura para criar esses quadros que tinham ali já esse ar do surrealismo, essa ideia meio de ser algo, ter um ar meio fantasioso. Para começar com o Giuseppe, né? A gente tem aqui ele trabalhava com o que a gente chama de justaposição, que é colocar vários elementos de uma forma, colocar esses elementos, né, um ao lado do outro. E aqui ele usava essa técnica da justaposição para usar vários elementos para formar uma figura nova, né? Ele fazia esses retratos, como esse que a gente está vendo, de pessoas, assim, né, de seres humanos, mas quando você aproxima, você percebe que ele é inteiramente formado por outro elemento, né? Que no caso são animais. Então a gente vê, né, que são um aglomerado ali, né, de vários de pinturas, né, de vários animais, de diferentes animais, que quando a gente olha de longe formam esse retrato. Ele usa vários elementos para fazer as suas obras. Esse aqui, no caso, ele usou animais. Tem uns que ele usa flores, outros que ele usa frutas, legumes. Sempre assim, né, esses elementos ligados à natureza para criar esses retratos. E quando a gente olha assim, né, de perto, que a gente consegue ver que é inteiramente formado, né, por esses animais, né? Ali o nariz, na verdade, é um bichinho. O olho, né, que de longe aqui parece o olho da pessoa. Quando a gente aproxima, a gente vê que, na verdade, é a boca ali desse outro animal. Então, ele é inteiramente formado por esses outros elementos. E no caso aqui do bosque, a gente vai ter essa questão dessa atmosfera mais fantasiosa, né? Aqui ele vai retratar nessa obra a tentação de Santo Antônio. E aí ele vai ter criar essa imagem, né, que represente essa ideia de tentação, de uma forma que ele mostra que no centro, né, nós teríamos o santo e em volta nós teríamos esse ambiente mais fantasioso, mas que causa, né, essa sensação até de destruição. Usa assim, né, o uso das cores dele também, né, que ele utiliza assim, passa essa ideia de catástrofe, né, essa ideia de tentação também, né? Assim, de uma forma como algo ruim, né? Ele causa ali faz esse entorno, né, da pintura, cria esse ambiente para passar essa atmosfera, né, de algo ruim, né, de catástrofe. Linkando, assim, essa ideia da tentação e da catástrofe. Bom, esses dois artistas que nós vimos, né, que serviram de inspiração para o movimento, eles são lá do século XVI. Mas o Manifesto Surrealista ele só vai vir no século XX, lá em 1924. O movimento surrealista, né, surge aí no século XX, né? E em 1924 nós temos publicado ali por André Breton o Manifesto Surrealista. Aqui tem um trechinho do manifesto, né, que dizia que a intenção do movimento era resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade, pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Então, eles trazem essa proposta
de trabalhar a questão da realidade e do sonho nas obras, né, criadas ali no movimento surrealista, mas não apenas ali de retratar os sonhos ou retratar a realidade. A ideia deles é de criar uma realidade nova, que juntasse tanto a realidade, né, como essa atmosfera de sonho. Então seria essa supra-realidade, né, seria a junção do sonho com a realidade, né, que a gente vive. Alguns artistas que a gente pode observar essas características nas obras são, por exemplo, o Marc Chagall. O Chagall, ele tinha uma inspiração ali, não apenas no sonho, mas até numa questão até de um conto de fadas, alguma coisa assim, que ele juntava essa realidade, né? A gente vê uma cena ali como se fosse uma cena cotidiana, né? Que tem essa questão da realidade, mas as figuras humanas que ele desenha estão sempre flutuando, né? Então ele tem esse ar do sonho, do conto de fadas, da fantasia, ele vai trazer através da figura humana que ele vai desenhar sempre, ele vai pintar, né, representar sempre como se estivesse flutuando. Então dá esse ar aí de fantasia para uma obra que poderia ser apenas ali algo figurativo, mais puxado até para um realismo ali de certa forma, mas ele traz essa leveza, né, através dessas figuras, assim, flutuando, e dá certa deformação também nos corpos, né, como a gente vê aqui no pescoço do homem, né, nas figuras humanas que ele representa. Outro exemplo é o Giorgio Chirico, que ele vai trazer, né, essas figuras desses cavalos, por exemplo, ele faz várias obras, mas uma das mais conhecidas, né, são essas figuras que trazem essas figuras do cavalo. E aqui a gente tem, né, duas obras, né, uma em que eles estão nessa praia, assim, que dá esse ar aí mais de fantasia, que tem esses cavalos e algumas referências ali à cultura grega, ruínas gregas. E já que nesse caso traz ainda mais essa relação com essa ideia de fantasia, de algo, né, diferente, de algo fora do normal, que ele traz esses cavalos, né, bem figurativos ali, com até eles mesmos, a própria figura do cavalo, ela traz um pouco essa questão fantasiosa, mas o cenário aqui, nesse caso, principalmente, ele traz ainda mais, né, não uma fantasia, como eu falei, parecido com um conto de fadas, por exemplo, algo mais leve, mas aqui tem até, mesmo, né, para a época que se era essa obra, a gente tem até um ar meio tecnológico até, né? Lembra um pouco até algum gráfico assim mais antigo de videogame, por exemplo. Então ele tem essa junção, né, dessa questão de trazer essa dualidade entre a realidade e a fantasia. Um marco desse movimento surrealista é a fase automática, em que a gente vai ter uma técnica de criação sem controle da razão. O que é isso? Por exemplo, aqui na literatura, a gente vai ter a escrita automática, que é uma associação imediata de palavras. Então, o autor ali ele tem um tema, e aí ele vai apenas escrever palavras que lembram automaticamente, né? Que ele vai lembrando automaticamente ao escrever sobre esse tema. Ele não tá ali contando uma história, ele não vai falar de um personagem específico e contar uma história, por exemplo. Ele vai, sei lá, ele vai falar sobre esperança. E aí ele vai ver, a primeira coisa que vem à cabeça dele quando ele pensa em esperança, ele vai escrever lá, esperança, otimismo, fé, realidade, sonho, fantasia. Então ele vai apenas escrevendo essas palavras que vêm automaticamente à mente dele, conforme ele vai criando, né, a sua obra. No caso da literatura, então ele vai apenas escrevendo, né, essa associação imediata das palavras que vêm à mente dele conforme ele vai escrevendo. E aí, no caso das artes, né, ali das artes visuais, no caso do desenho, por exemplo, vão ser linhas que parecem fluir, formando figuras e formas imprecisas, que não haviam sido realizadas previamente. Então não vai ter ali um rascunho, um esboço. Ele vai pegar, no caso aqui, né, que foi essa obra que tá como exemplo, foi feita com tinta, ele vai pegar a tinta e vai fazer ali essas formas e essas linhas de uma forma mais
aleatória, automática, da mesma forma ali que o escritor vai escrever as palavras que vão vindo à sua mente automaticamente. O desenhista, né, a pessoa que está ali pintando, desenhando, ela vai fazer as primeiras linhas assim que parecer certo ser feito, sabe? Vai ser as primeiras linhas ali que tiver vontade de fazer, ele vai fazendo de uma forma automática. Sem pensar muito em que formato que ele está fazendo, o que ele está desenhando. Ele vai apenas deixar a mão mais livre para fazer a pintura. Bom, outras técnicas que nós vamos ter aqui também, que vão ser trabalhadas aí por artistas do surrealismo, nós temos, por exemplo, a fotagem. A fotagem, ela consiste em passar o lápis por cima de uma superfície, né, por cima de um papel ou tecido sobre uma superfície em relevo. Então, a gente tem, sei lá, alguma pedaço de madeira, por exemplo, que a gente tem aquelas ranhuras da madeira, ou às vezes um próprio tecido também, né, ou algum outro material que tem ali alguma textura em relevo, né, que tem essa textura, você coloca ali o papel ou o tecido por cima e passa o lápis para poder criar, né, criar o seu desenho com aquela textura que você pegou ali desse suporte, né, que você colocou o seu pedaço de papel ou o seu tecido. Então, você cria ali o desenho, mas faz essas texturas, tá vendo? Aqui, como a gente tem aqui embaixo, por exemplo, ou na própria figura aqui, cria uma figura, né? Ele criou ali a figura e usou esses suportes para criar essa textura que a gente vê aqui no desenho. Outra técnica já mais conhecida, né, seria a colagem, né? A colagem, ela vai ser muito trabalhada também, até em aulas de arte, quando a gente trabalha com surrealismo, é muito comum que a gente passe uma atividade prática que envolva a colagem. Então, a colagem, ela tem muito esse ar, né, surrealista, ela é uma técnica que a gente consegue trabalhar bastante essas ideias do surrealismo, né? Então, a gente tem aqui esse exemplo, eu não falei o nome do artista, né, é o Max Ernst, aqui dessas colagens, né, que tem esse aspecto surrealista. Mas a colagem é uma técnica que ela continuou sendo utilizada, né? A gente tem muitos trabalhos, né, mais contemporâneos que usam, né, essa técnica da colagem. Muitos artistas usam essa técnica e que isso foi utilizado também aí para uma arte mais digital também, né, hoje em dia. Eu trouxe aqui esse exemplo, essas imagens desse videoclipe do Coldplay chamado Open Up, em que ele mostra, né, o videoclipe ele é inteiro formado por imagens, por cenas, em que a gente pode fazer essa relação tanto da técnica da colagem, como também essa ideia mais surrealista, né? Então, a gente vai ter ali nas cenas, a gente vai ter um pouco dessa ideia mais surrealista da colagem, né? Desse uso surrealista da colagem ali, só que dessa vez em vídeo. Bom, a gente pode destacar também que é comum a temática, né, do surrealismo seria ali essa materialização figurativa do sonho como forma de liberação de traumas. O que isso quer dizer, né? Seria uma forma de transformar, né, de trazer para o material essas ideias do sonho, como uma forma ali porque o sonho, né, ele está muito ligado ao nosso subconsciente, pode estar ligado a traumas vividos também. Então, a ideia aqui dos artistas, né, e das pessoas que trabalhavam criativamente essa temática no surrealismo, era justamente ter essa questão até de liberar os traumas e de trazer essas ideias dos sonhos, né, para o material, para ser algo ali palpável através das obras que eram criadas. Mais alguns artistas em que a gente pode observar, né, essas características do surrealismo, a gente tem aqui, por exemplo, o René Magritte. A gente pode observar, né, nas obras do Magritte, como nessa que a gente está vendo aqui como exemplo,
essa questão, né, desse questionamento da realidade, porque a gente vê, né, é um cenário teria ali, né, essa questão muito mais voltada, né, mais voltada para a realidade, para um realismo, mas ele coloca essas figuras assim, né, flutuando. Então a gente tem essa questão da dualidade, né, que a gente já falou aqui na aula, entre a realidade e o que é fantasioso, né? É uma forma de questionar a realidade. Outra questão que a gente pode destacar também sobre o Magritte é que ele vai fazer essas obras, né, as pinturas dele, tem um acabamento muito bem feito, muito bem definido, é quase industrial ali, né, quase dá essa sensação de algo mais industrial, mais até mesmo pelas figuras, né, esses prédios que ele faz, traz essa sensação mais fria de indústria, de fábrica, e aí ele faz, né, traz essas figuras flutuando, mas é diferente das que a gente viu aqui nas obras do Chagall, por exemplo. Porque aqui essas figuras, elas flutuantes, né, elas trazem uma leveza. Enquanto aqui no Magritte já é algo mais rígido, mais frio, né? Não tem mais essa sensação de leveza, de conto de fadas, de essa fantasia nesse sentido. É mais um questionamento mesmo da realidade. Outro artista, né, que a gente vai ter aqui como exemplo é o João Miró. E o Miró, a gente pode observar, né, na obra dele até aquela ideia que a gente falou do desenho, né, da fase automática, que são desenhos assim feitos de uma forma mais livre, né? A gente consegue observar isso na pintura dele. É como se realmente, né, o artista não tivesse parado assim para esboçar muito, pensar muito no qual figura que ele está tentando representar ali. É mais feito de uma forma um pouco mais livre, né? Como uma forma ali de trabalhar o subconsciente. Outro exemplo aqui já mais famoso é o Salvador Dalí, em que a gente pode observar, né, bastante essa questão, essa temática do sonho nas obras do Dalí, né? Essa temática do subconsciente, do sonho, isso vai estar muito presente nas obras dele. E ele vai ser um dos principais exemplos daquela materialização do sonho de uma forma figurativa e dessa questão da liberação dos traumas também, né? Isso vai ter essa ligação, né? As obras do Dalí vão estar muito ligadas a essa questão do subconsciente do próprio artista, dessa questão dos sonhos, dessa questão da liberação de traumas. Outra questão também é que ele vai trabalhar com a anamorfose, que é essa representação de figuras que podem ser interpretadas de mais de uma maneira. Isso porque ele vai ter, né, quando a gente fala de anamorfose, a gente pensa nessa questão de forma, de se modificar, né? Isso porque ele traz sempre essa relação, por exemplo, né, essa dos relógios é muito famosa, que ele traz ali essa questão dos relógios, né, que seria aí um material sólido, mas que ele retrata ali na pintura dele quase como um tipo de líquido, né, que traz essa modificação ali na forma do objeto, né? Trouxe aqui mais alguns exemplos contemporâneos. Essa daqui é uma confeiteira, o nome dela é Raíza Costa. Ela é brasileira e ela tem até um canal no YouTube sobre confeitaria, um programa na televisão também. E ela traz, né, no Instagram dela, ela posta as fotos, né, dos doces que ela faz, os vídeos também que ela faz, traz essas imagens, assim, com essas montagens, né, diferentes que ela faz para apresentar os doces, né, que ela faz ali nos programas. Então a gente lembra, né, tem a gente consegue estabelecer essa relação ali com algo mais, uma forma meio surrealista e não convencional de se apresentar ali uma conta, né, de confeitaria, por exemplo, que traz ali fotografias e imagens de confeitaria. Então ela traz ali, né, por exemplo, essa daqui que é um bolo, acho que de laranja, né, pelo visto, e ela coloca ali como se fosse a laranja fosse uma luminária, né, e aqui seria como se fosse a iluminação da laranja, a iluminação laranja, ali no bolo que ela fez
E aí pega ali, né, essa questão com a tinta ali do laranja, que ela coloca até na mão dela ali quando ela mostra o pedaço de bolo. Como a gente falou também, né, isso vai aparecer na arte digital também, essa questão surrealista. Esse aqui é um artista digital que é marido da Raíssa, por sinal, e ele trabalha com essa arte, questão de artes digitais, né, e a gente consegue ver também essas influências desses surrealismos, né, ele traz aqui, por exemplo, essa cama, que é com um formato meio em espiral, então a gente tem essa questão, né, de ser algo que a gente consegue identificar na nossa realidade, porém ali com esse ar mais surrealista, né? Essa daqui também que seria tipo uma roda gigante, mas que com barcos, né? Então a gente consegue identificar esses elementos ali, essas características surrealistas nas obras feitas por ele também. E para a gente encerrar, um último exemplo que eu trago aqui é no grafite. No grafite a gente também vai ter essas questões surrealistas, né, sendo trabalhadas ali de forma consciente ou não pelos artistas, né? Então a gente tem essa característica de trazer esses elementos, né, de subconsciente, de ser algo mais assim fora do comum, sendo retratado nas paredes, né, nas obras dos grafites, por exemplo, né? Aqui eu trouxe esses grafites dos Gêmeos, né, que são grafiteiros brasileiros mundialmente famosos, o Nunca também, que é famoso em muitas partes do mundo, em que ele traz a gente consegue observar, né, essas questões que lembram, né, essas características do surrealismo nas obras deles. Eu vou encerrando por aqui, na semana que vem, então a gente dá continuidade aos nossos estudos.